hoje, esse encontro a gente vai... Ai, gente entrando. Esse encontro a gente vai tratar da página 40 até a página 60 aí do livro, o capítulo 2, tá? Esse capítulo 2, ele fala pra gente sobre as 4 operações e depois ele vai falar de uma 5ª operação que é a potência, mas isso a gente não vai tratar hoje, tá bom? Então, essas primeiras páginas ali, elas tratam das 4 operações, que é soma, subtração, multiplicação e divisão. E também as propriedades associadas a essas operações. E também tem uma outra coisa que talvez vocês não tenham visto nos outros anos, que é sobre a questão das operações inversas. Operações inversas é a ideia que a gente desfaz uma operação. Isso apareceu ali nos vídeos que eu passei para vocês. Aliás, assistam os vídeos, eu já falei isso. Quem não escutou, por favor, assista os vídeos. E a gente vai começar tirando as dúvidas que aparecem no livro de vocês, tá bom? Alguém quer fazer já primeiro uma pergunta de, tal página ali, não, exercício tal, eu não consegui fazer, a gente começar a partir disso? Eu não. Ninguém? Tá. Eu vi que apareceu... Opa, pode falar. Não, nada, não. Nada? Tá. É o seguinte, teve um exercício que apareceu lá sobre a questão da igualdade. Eu vou cortar o meu vídeo aqui e eu vou transmitir a tela e fica mais fácil da gente conseguir resolver isso, tá bom? Vou cortar meu vídeo, vou transmitir a tela. Vamos lá. Era um exercício sobre as igualdades. Deixa eu virar aqui. Alguém lembra de que página que era o exercício lá sobre as igualdades? Eu não. Tá. Vamos rodando aqui mais um pouquinho. Ô, professor. Diga. Ai, tem alguma música tocando aí. Professor. Diga. É a página 60? Até a página 60, na verdade. Da 40 até a 60. Eu já consegui fazer a minha dúvida. Já tirou a dúvida que tinha para tirar? Uhum. Tá. Mas vamos pegar de qualquer modo, vamos pegar alguns exercícios aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Tinha um exercício sobre igualdade que mais de uma pessoa perguntou para mim. Eu perguntei, eu lembro. Isso. Mas... Lembra de que página que era? Eu lembro que era explorar e descobrir. É da página 52. Página 52? Então vamos olhar lá. Todo mundo abre lá o livro na página 52? Não é. É na página 60. Na página 60. Então vamos pular direto lá para a última página, que é a página 60. Jonathan. Diga. A gente vai vendo as atividades de acordo com as dúvidas ou por ordem mesmo? Não, a gente vai ver de acordo com as dúvidas, até porque os exercícios ali da parte de adição e subtração são bem tranquilos. Alguém teve alguma dificuldade, assim, de fazer os exercícios iniciais ali? Não. Alguém teve alguma dificuldade? Tá, então vamos passar direto aqui para a página 60, ó, tô mostrando aqui para Jonathan. Diga. É para fazer até as propriedades e igualdades? É para continuar todo o capítulo? A tarefa inicial que a gente tinha era todo o capítulo, inclusive os vídeos lá que eu gravei para vocês já estão até o final do capítulo, tá? Mas nesse momento, hoje, a gente só vai tratar até a página 60. Tá bom. Tá ok? Tá. Então, olhando aqui, ó, na página 60, a gente tem aqui uma coisa um pouquinho diferente do que a gente estava acostumado a ver, que é igualdades e propriedades das igualdades. Olha só o que acontece. No vídeo que eu mostrei lá para vocês, eu estava explicando que a gente estava bastante acostumado a fazer uma continha. Deixa eu apagar esse meu frame aqui, ó. Fazer uma continha para vocês aqui, ó. 7 mais 5. E eu coloco o igual aqui e a gente faz essa conta, correto? Só que a igualdade não é só isso, na verdade. A gente pode tratar a igualdade como uma frase completa. Então, aqui desse lado, eu poderia ter uma outra afirmação. 1 mais o 11. Então, o que acontece? Ó, desse lado, a gente tem o 12 e desse lado, a gente tem o 12. Dessa parte aqui do capítulo, da página 60, a gente trata exatamente disso, de afirmações que a gente tem e
são frases prontas, tá vendo? Dos dois lados já tem a expressão completa. Claro, eu posso resolver do lado esquerdo, eu posso resolver do lado direito. Desse lado aqui, ó, a gente vai ter 12. E desse lado aqui também a gente vai ter 12. Então, essa primeira parte ali que fala da igualdade é essa ideia aqui, ó. A gente tem uma afirmação completa que os dois lados já estão preenchidos. Nos anos anteriores, a gente não estava acostumado a fazer isso, porque a gente sempre saía do lado esquerdo, resolvia a conta, ia para o lado direito e assim ia continuando. Então, a gente estava muito acostumado a fazer isso daqui, ó. Vamos supor, 7 vezes 5 mais 4. Então, o que a gente fazia aqui? Colocava igual... E botava o resultado. E aí ia fazendo o resultado. Então, ó, 7 vezes 5 dá 35... E aí depois fazia 35 mais o 4, e aí depois aqui o resultado, 39. Então, esse era o jeito como a gente estava acostumado a trabalhar com as nossas expressões numéricas. Só que esse não é o único jeito que a gente tem de trabalhar. A gente pode fazer como estava mostrando aqui no livro, ó, que ter as expressões, elas têm o igual dos dois lados e já representam o resultado. E aí, o que acontece? Nessa parte das propriedades, ele começa a explicar a ideia de que a gente pode adicionar, subtrair, multiplicar ou dividir dos dois lados e a igualdade vai se manter. A ideia que a gente tem que ter de igualdade é que a igualdade é como se fosse uma balança. E se essa balança está equilibrada, se eu coloco uma quantidade de um lado e essa mesma quantidade do outro lado, ela vai se manter equilibrada. Quer ver? Vamos supor, eu não sei se vocês já viram, em mercados antigos tinham aquelas balanças de peso, que a gente colocava um pezinho em cima. Provavelmente alguém já deve ter visto. E nessas balanças de peso, a gente usava uns pesos grandes, assim, de metal, e esse peso de metal servia para pesar a comida ali. Então, vamos supor, o arroz, ele não vinha dentro de um saquinho, ele vinha a granel, tinha um sacão gigante de arroz, e as pessoas pegavam uma pazinha lá e iam colocando dentro do saquinho até chegar numa quantidade. A gente pode ver isso hoje em dia ainda naquelas feiras que tem no centro ali de Florianópolis, quando eles vão vender salgadinho, vende biscoitinho, ou vende algumas frutas secas, isso tudo é a granel. Então eles pegam e fazem essa comparação. Claro, hoje em dia a gente tem balança digital e quase a gente não está mais vendo essas balanças de prato. Mas a ideia da igualdade é como se fosse uma balança de prato, em que os dois lados estão equilibrados. Quando a gente não tem esse equilíbrio dos dois lados, quer dizer, eu tenho uma afirmação que é falsa de um lado, não é que é falsa, mas tem uma quantidade de um lado e uma outra quantidade do outro. Por exemplo, aqui, ó, 1 mais 3, eu vou colocar igual a 5 mais 7. Essa afirmação que eu estou fazendo aqui, ó, 1 mais 3 igual a 5 mais 7, ela não é uma afirmação verdadeira. Eu estou falando uma coisa que não é verdade. Porque desse lado de cá, o lado esquerdo, 1 mais o 3 vai ser igual a 4, e o 5 mais o 7 fica igual a 12. O 4 não é igual ao 12, então o sinal que a gente tem para afirmar que não é igual é esse sinal aqui, ó, é um sinal de igual, cortado, que a gente vai dizer que é o sinal de diferente. O 4 é diferente do 12. Então, nessa afirmação de cima também, a gente vai usar o mesmo sinal, que é o sinal de diferente. Eu tento consertar, ficar mais feio, né? Que feio. Tá. Então, nem sempre a gente vai estar usando só o sinal de igual para fazer as contas. Às vezes podem aparecer sinais de diferente. Então, nesse exercício aqui, a gente precisava fazer isso. Opa, andei demais a página aqui. Esse livro é muito sensível aqui, digital. Vou colocar aqui 60 de novo. Ok. Vamos fazer, então, aqui passo a passo com vocês, aqui o exercício lá que aparece lá na página 60. Ó. Sigam o roteiro e cada um dos itens a seguir. Complete cada quadradinho com um número natural não nulo para obter uma igualdade. Tá? Número não nulo quer dizer um número que é diferente de 0. Ok, então a gente pode ir preenchendo cada um desses números aqui, né? Escolha um número natural, faça com ele o sugerido, calcule os resultados, efetuando inicialmente as operações entre parênteses. Tá, então vamos supor aqui, ó, esse primeiro sinal que aparece é o sinal de divisão. Então eu tenho que escolher dois números
em que aqui seja verdade. Eu vou fazer a cópia desse lado aqui para vocês, tá? Deixa eu abrir um novo frame. Eu vou inventar de fazer os quadradinhos aqui também, tá? Ó, fiz um quadradinho, dividido por um outro quadradinho. Isso vai ser igual. Ali uma subtração, né? Então, a gente tem aqui mais um quadradinho, menos um outro quadradinho. Deixa eu botar um sinalzinho aqui no meio para ver que é divisão. Ok. Então, a gente tem que preencher esses dois quadradinhos para que isso seja uma igualdade. Tá, alguém me diz dois números em que a gente possa dividir aqui. Vamos lá. Oi? Alguém me escuta? 64 dividido por 8? Pode ser, 64 dividido por 8. Bem grandão aqui, ó. 64 dividido por 8. Quanto que dá 64 dividido por 8, Gabi? 8? 8. Certo, 8. Então, eu tenho que fazer uma subtração em que desse lado tenha 8. Então, escolhe um primeiro número e um segundo número que a gente tenha e dê 8 o resultado final. 17 17 menos 9. 9. menos 9. Perfeito. Então, olha só. A gente acabou de fazer essa primeira parte que apareceu aqui. Eu inventei um 64 menos o dividido por 8 vai ser 17 menos 9. Desse lado vai dar 8, desse lado vai dar 8. O que eu preciso fazer nessa segunda parte? Eu preciso colocar uma soma aqui do lado. Então, eu tenho que adicionar um número depois dessa divisão. Eu tenho que adicionar um número depois dessa subtração para chegar no resultado. Então, eu vou abrir aqui, ó. Vou fazer a mesma ideia aqui, tá? Então, desse lado eu já sei que vai dar 8. E desse lado aqui também eu sei que vai dar 8. Ok, 8. Ok, então, se eu somar um número aqui do lado, eu vou fazer pequenininho para a gente conseguir encaixar aqui esse quadradinho. Opa, ficou feio. Vamos apagar aqui. Essa lousa não me ajuda muito. Tem que ser um quadro maior. Ok. Vamos lá, voltando aqui para esse escrita. Vou botar um quadradinho do lado, igual, um quadradinho, mais um outro quadradinho. Tá, aqui também a gente tinha 8. Que número que eu posso somar aqui do lado para que isso se mantenha igual? 2? 2, perfeito. Então, aqui, ó, se eu somar 2 desse lado, somar 2 desse lado, a gente tem um próximo quadro, que aqui vai ser 10, e desse lado aqui também vai ser 10. Então, o que aconteceu? A gente acabou de fazer uma soma dos dois lados de uma igualdade, e que eu coloquei o mesmo número e o resultado deu o mesmo. Era o que a gente esperava, né? Se a gente adicionar a mesma coisa dos dois lados, vai manter a igualdade. E se por acaso eu tivesse não adicionado 2 aqui, tivesse inventado de adicionar 3, o que iria acontecer? Ficaria 11, não 10. Ficaria 11, certo. E ficando 11, a gente usaria o mesmo sinal de igual? Não. O que a gente Sim, teria que colocar? diferente. Ia ficar diferente. Isso, tem que colocar o sinal de diferente. Então, aqui, ó, vou fazer a mesma coisa aqui desse lado agora, colocando o 3, e aqui o resultado final daria 11, né? E o que aconteceu aqui, ó? Se eu colocar 11, o sinal que aparece não vai ser mais o de igual, vai ser o sinal de diferente, que é esse sinal que a gente tem aqui, ó. Sinal de diferente. Então, colocando aqui 3, o sinal vai ficar de diferente. Então, o que esse exercício faz é exatamente isso, vocês fazerem várias comparações. Aqui ele troca de operação, né? Ele coloca a multiplicação e divisão, aqui a mesma ideia, só que tem que adicionar, em vez de adicionar, é subtrair. Aqui embaixo tem a mesma ideia com a divisão, e aqui embaixo tem a mesma ideia, aliás, a mesma ideia com a multiplicação, e depois a gente tem a divisão. Então, cada um desses exercícios aqui que vocês vão fazer é de escolher os números e colocar essas afirmações, se elas são verdadeiras, no caso, se elas são iguais, ou se são diferentes, tá vendo? Então, tem esse quadradinho rosa que aparece aqui pra gente, que é para vocês colocarem o sinal. Dependendo dos números que vocês escolherem, vai ser o sinal de igual ou vai ser o sinal de diferente. Alguém ficou em dúvida como faz esse exercício 1 aqui da página 60? Não. Não. Tá. Tem um outro sinal também que apareceu, um outro sinal que apareceu aqui pra gente, ó, que é esse sinal aqui, ó. Vocês já viram em algum outro ano esse sinal aqui, que é o sinal de maior?
Sim. Tá. O sinal de maior, como eu já falei, inclusive, esse ano para vocês, que é a ideia de que a quantidade maior, a boquinha está virada para ele. Então, se do lado direito a gente tivesse uma quantidade maior, não é isso que eu queria. Eu queria aumentar uma quantidade. Ô, Jonathan, Diga. pra que Faz, serve a né? igualdade? Diga. Pra que serve a igualdade? Para que serve a igualdade? É. Depende. A igualdade pode ser, como a gente viu ali, como a gente está fazendo uma pergunta, no caso, eu tenho uma afirmação e eu estou escrevendo, e o que vem depois da igualdade, no caso, a direita, está sendo a minha resposta, ou então eu estou fazendo uma comparação com a igualdade, que é esse caso que a gente estava vendo. No caso, eu tenho duas afirmações, uma afirmação em cada lado, e o igual está servindo para verificar se aquilo é verdade ou não. Eu sei que ter o mesmo sinal para duas coisas diferentes é uma coisa complicada. E isso, infelizmente, na matemática acontece. Eu acho que, em vez de a gente ter o igual para pergunta e o igual para comparação, deveriam ser símbolos diferentes. Por exemplo, quando a gente não soubesse que fosse igual, a gente teria que colocar o igual e colocar um ponto de interrogação, de exclamação, aliás, de interrogação em cima. Só que a gente, na matemática, não usa esses sinais diferentes para fazer uma pergunta de igual e uma comparação de igual. Entende? Entendeu? Sim. Tá, Sim, beleza. sim. Tá. Então, voltando ali o que a gente estava falando sobre o maior. Por exemplo, aqui, ó, se eu pegar 5 mais 7, e eu tenho desse lado aqui um 19, vamos supor. 5 mais o 7 é quanto? 11. Opa! 12. Então, olha só, desse lado, do lado esquerdo, tem 12, do outro lado tem 19, e a minha boca sempre tem que ficar virada para o maior. Então, nesse caso aqui, ó, essa comparação que a gente está fazendo é que o 19 é maior do que o 12 desse lado. Ou, se a gente ler ao contrário, eu vou ler que o 12 é menor do que o 19. Tá? É esse sinal que aparece aqui fazendo essa comparação também. Então, quando a gente está falando de igualdades, de comparação, a gente pode usar ou o sinal de igual, ou o sinal de diferente, ou, dependendo da situação, o maior e o menor, tá? Ok. Página 60. Alguém tem mais alguma dúvida? Não. Tá. Tem várias pessoas aqui falando no chat aqui. Ah, tá, era só a Não. também. Tá certo. Vamos voltar um pouquinho aqui, deixa eu dar uma olhada aqui numa outra coisa que é importante. Ah, tá. Sobre operações inversas, tá? Aparece sobre operações inversas lá na página, primeiro na página 48, tá? Deixa eu colocar aqui página 48 pra gente, página 48, que é, ó, adição e subtração, operações inversas. Isso é muito importante a gente entender o que são as operações inversas. As operações inversas é a ideia que a gente tem de desfazer uma operação. Quando a gente está fazendo uma soma, para desfazer essa soma, a gente precisa de uma subtração, que é esse exemplozinho que está aqui do lado. Olha só, se eu tenho 200, somo com o 150, o meu resultado é 350. Se eu preciso desfazer essa operação, eu vou subtrair a mesma quantidade, né? Então, eu poderia estar fazendo isso com qualquer outro número. Esse aqui é um exemplo numérico por 200 e com 150. Eu poderia escolher 10 e 15. Então, 10 mais 15 é 25. Aí eu posso fazer 25 menos 15 igual a 10. Tá vendo? Eu consigo desfazer, eu consigo voltar o meu caminho. Eu fiz um vídeo lá sobre isso, tá? É interessante que vocês assistam. Eu dei mais de um exemplo lá também. E, então, a operação inversa da soma é a subtração, a operação inversa da subtração é a soma. Já na parte de multiplicação e divisão, essas duas operações também são inversas, uma da outra. Então, aparece lá na página, deixa eu ver aqui, cadê? A operação inversa está lá na página 56. Então, lá na página 56, a gente também tem as operações inversas da multiplicação e da divisão, tá vendo? Então, ali, se eu faço uma multiplicação aqui, ó, 100 vezes 2 vai dar 200, 200 dividido por 2 dá 100. A gente consegue voltar esse caminho, né? Então, a operação inversa é isso.
fazer e conseguir desfazer essa operação com a mesma quantidade. Alguém tem alguma dúvida sobre o que é a operação inversa e quem são elas, e cada uma outra? Não. Não. Tranquilo, né? Tá. Teve uma outra coisa que apareceu ali no meio do caminho que talvez tenha sido novidade para vocês, que é a página 55. Lá na página 55 apareceu uma coisa chamada média aritmética. Quem já tinha ouvido falar sobre isso? Opa, ninguém? Tá. Então, a média aritmética, o que ela é? É a ideia da gente ter várias quantidades, podem ser diferentes, podem ser iguais, a gente soma todas essas quantidades e depois divide pela quantidade de coisas que tem. Por exemplo, aqui, ó, o livro dá um exemplo aqui sobre o restaurante. Ó, vou ler para vocês aqui, ó. Em um restaurante, há 6 garçons. No final do dia, o total de gorjetas recebidas é repartido igualmente entre eles. Veja as quantias que cada um recebe em determinado dia. Alex recebeu. Gente, alguém está ouvindo alguma coisa? Eu não tô ouvindo Eu não nada. tô ouvindo nada. O Jonathan desligou o microfone. Para mim apareceu. Espera, opa, voltei. Foi. Quem tá usando fone. Quem tá usando fone. Calma. Não vai dar pra Me ouvir. escutam? Vocês me escutam agora? Sim. Sim. Uhum. Sim. Desligou de novo. Para mim aparece que é o Gabriel que está desligando. Para mim também, mas não aparece. Calma, pessoal. Calma, olha só. Quando eu tô falando, deixa eu falando ali o tempo todo. Calma, pessoal, calma. E aí, foi sem querer. Às vezes acontece ali, e o programa de vez em quando acontece isso, tá? Então, deixa eu continuar falando, calma. Vamos voltar aqui, então, vou ler para vocês. Vocês chegaram a escutar toda a explicação ali que eu estava falando sobre quanto que era cada um ou não? Não. Sim. Tá. Não. Vou ler de novo, então. Ó. Em um restaurante, há 6 garçons. No final do dia, o total de gorjetas recebidas é repartido igualmente entre eles. Veja as quantias que cada um recebeu no determinado dia. Alex recebeu 80, Beto 50, Carlos 40, Dudu 90, Edson 100 e Fábio 60 reais. O que acontece? Cada um recebeu uma quantidade diferente. A gente tem 6 pessoas que receberam quantidades diferentes. Se todo mundo tivesse recebido a mesma quantidade, para descobrir essa quantidade, a gente vai usar a ideia da média aritmética, que é somar todo mundo, tá vendo? Aqui aparece, ó, soma de todos os números, no caso 80, mais o 50, mais o 40, mais o 90, mais o 100, mais o 60, e isso vai dar um total que é 420. Como eu tinha 6 pessoas, eu vou pegar 420 e dividir por 6. E a média vai dar 70 reais. Então, se todo mundo tivesse ganho 70 reais, a quantidade final seria a mesma, que é o 420. Agora, como a gente está vendo só números naturais, pode acontecer, dependendo da quantidade que a gente escolher, que não dê um número natural. Vamos supor aqui, ó. Vamos supor que alguém tivesse ganhado aqui 85 em vez de 80. E quando eu fosse dividir, ia ter 425 dividido por 6. Não ia dar exato como deu esse resultado aqui. Então, a média aritmética pode acontecer da gente usar ela e o resultado não está exato nesse momento como a gente está fazendo. Por enquanto, a gente só trabalha com o número natural. Esse ano, a gente ainda vai trabalhar com os números com vírgula, ali, com os números decimais. Aí, sempre que a gente tiver qualquer média para fazer, a gente vai conseguir obter um resultado, porque aí pode ser que o resultado apareça com a vírgula, pode ser que seja uma vírgula e termine, né, tipo a R$42,5, ou ainda a gente vai ter uma outra coisa que talvez vocês não tenham visto ainda, que é a dízima periódica, que é quando a gente vai dividindo, e a divisão não acaba, porque a gente não consegue chegar no resto. Mas isso não é um assunto agora do momento, tá? Eu só estou dando um spoiler para vocês saberem que pode acontecer, dependendo da média que a gente for fazer, dependendo da divisão que a gente for fazer, dar esse resultado, tá?
Agora, vamos voltar mais um pouquinho e eu vou perguntar para vocês. Todo mundo sabe fazer a divisão com facilidade? Porque assim, ó, divisão é diferente das outras operações que a gente tem antes, a soma, a subtração e a multiplicação, ela funciona um pouquinho diferente. Ela começa da esquerda para a direita. Alguém está com o microfone ligado e batendo. Opa, tá. Vamos lá. Então, eu vou mostrar para vocês aqui uma divisão. Vou fazer uma divisão bem simples aqui, ó. 14 dividido por 3. Como é que eu faço essa divisão? Eu vou pegar o 3 e ver quantas vezes ele cabe dentro do 1. Só que o 1 já é menos, né? Então não faz sentido eu fazer essa divisão. Então eu tenho que pegar direto o 14. Quantas vezes o 3 cabe dentro do 14? Vai caber 3 vezes? Não, 4 vezes, né? Porque 3 vezes o 4 vai dar 12, né? Então a gente faz a nossa escadinha aqui, ó, 12, e 14 menos 12 dá 2. E aqui a gente já acabou a nossa divisão, porque o 2, ele é menor do que o 3. Então, a ideia que a gente tem da divisão é ver quantas vezes o número que está dividindo cabe dentro do número que está sendo dividido. Tudo bem que essa conta aqui ela é bem simplesinha para fazer, então é bem rápido. Vocês já devem ter facilidade de fazer. Se a gente pegasse uma conta maior, com mais números, por exemplo, aqui eu vou pegar um número grandão, é 1427 dividido por 13. Ok. Ó, uma divisão com 2 números aqui na chave e a gente tem uma divisão aqui com 4 números. Vamos fazer essa divisão para ver como é que fica, tá? Primeira coisa que eu tenho que fazer é ver quantas vezes o 13 cabe dentro do 14. Cabe uma vez. Então, a gente coloca 1 aqui embaixo. 1 vezes o 13 vai dar 13. Coloca o 13 aqui na escadinha. 14 menos 13 fica 1. E a gente vai descer o 2. Olha só o que aconteceu aqui, ó. A gente tem 13 e tem o 12, mesmo descendo esse número aqui. Mesmo descendo 2, a gente tem uma quantidade que é menor do que a quantidade que está sendo dividida. O que a gente precisa fazer agora? Alguém sabe? Colocar um 0 para poder descer o 7. Isso, muito bem. Eu preciso colocar um 0 aqui, ó, porque eu vou fazer a seguinte pergunta. Quantas vezes o 13 cabe dentro do 12? Não cabe nenhuma vez. Então, por isso que a gente tem que colocar o 0, tá vendo? A gente já tinha descido um número, já tinha descido 2, né? E quando a gente desceu um número, não deu para dividir. Por isso, então, eu tenho que colocar o 0. Aí eu faço a mesma continha agora, descendo o 7. Ok, vamos ver quantas vezes o 13 cabe dentro do 127. Se fosse 130, 130 cabe 10 vezes, né? Porque é só colocar um 0 ali no final. Só que, como é muito próximo aqui do 130, vai caber pelo menos 9 vezes. Então, 9 vezes o 13, vamos ver quanto é que dá. 9 vezes o 13 vai ser 130 menos o 13, dá 117. Eu fiz a conta aqui de cabeça, tá? 117. Se eu fizer a subtração aqui, ó, vai ficar 10. Eu botei aqui do ladinho, porque acabou meu par. Então, 13 vezes 109 vai dar um resultado que mais 10 vai dar... Opa, alguém está com o telefone aberto? E a gente meio que fica perdido. Até agora a gente está com... Desculpa. Tá. Então, ali, ó, 109 vezes o 13 vai dar uma quantidade que mais o 10 vai dar o 1427. Todo mundo entendeu essa divisão que eu fiz aqui? Sim. Tá, sim. Beleza. Sim. É que assim, ó, divisão é uma coisa que a gente sempre tem que estar treinando. Por incrível que pareça, parece uma operação que é muito fácil, mas ela não é uma operação simples. Ela sempre tem que estar... A gente sempre tem que estar treinando, tá? Por incrível que pareça, ela é uma operação mais complicadinha. Tanto que muita gente mais velha esquece esse lance ali de colocar o 0. Ia colocar direto o resultado... Aqui, de colocar direto 19, é um erro bem comum. Aí ia fazer 19 vezes o 13 e achar que vai dar o 1427. Não dá, tá vendo? Se eu só multiplicasse aqui, ó, se fosse 100 vezes o 13,
daria 1.300, porque a gente só adicionou 2 zeros no final. E aí essa quantidade do 9 aqui, que vai dar mais o 117, por isso que dá aproximadamente ali o 1.427. Uma outra coisa que apareceu nesse capítulo é a questão de aproximação. Isso era uma coisa que talvez vocês não tivessem visto antes ainda, que é a gente ter resultados aproximados. É fazer a conta de cabeça, e fazendo essa conta de cabeça, a gente precisa ter uma ideia de quanto vai dar. E esse arredondamento aparece lá na página 59. São exercícios bem simples e vocês não precisam dar a resposta exata. A gente não está acostumado na matemática a pensar, nossa, mas na matemática... Tem alguém com o microfone ligado? Tem alguém com o microfone ligado? Opa. É o Gabriel. Ah, tá. Deixa eu desligar aqui do Gabriel, então, peraí. Já desligou, valeu. Então, a gente não está acostumado a pensar que na matemática a gente pode fazer uma conta, ter um valor aproximado, sem que tenha um resultado exato. E isso acontece bastante. Por exemplo, eu preciso saber, eu tenho uma conta bem complicada lá, com vários valores, mas eu preciso saber rápido se o dinheiro que eu tenho, vou conseguir pagar aquelas contas ou não. O que eu vou fazer? Eu vou sempre estimar uma quantidade a mais. Então, se sobrar dinheiro, não tem problema. O problema seria se tivesse faltando. Então, a gente usa isso o tempo todo, de não precisar fazer cálculos exatos, mas a gente ter uma aproximação. Então, lá na página 59, aparece isso, aparece sobre as aproximações, tá? E é bastante exercício também, é só fazer os exercícios mesmo e repetir o que está escrito ali. Tá, alguém tem mais alguma dúvida dessas páginas ali, das páginas 40 até a página 60? Não. Tá, uma outra coisa... Tá, beleza. Não. Tá, ok. Não. Uma outra coisa aqui, pessoal, o que foi? Alguém perguntou ali, eu ainda não entendi. Qual foi a dúvida? Ana Luísa. Tá. Essa última que você explicou. Ah, tá, sobre o arredondamento. O que seria a ideia do arredondamento? É a ideia de que eu não necessariamente preciso dar uma resposta exata. Quer ver, ó? Vamos supor, eu tenho 3 contas para pagar, uma de R$27, uma de R$32 e uma outra de R$14. Eu não quero fazer essa conta para saber o quanto que eu preciso pagar. Se eu tiver uma nota de R$100, será que eu consigo pagar essas 3 contas? Sim. Por quê? Porque eu fiz uma aproximação. Todos os números ali, se eu pegar ali, ó, tipo, era 34, era 27, era 14. Todos os números são próximos de 30. E 30 mais 30 mais 30 vai dar 90. 90, ele é menor do que o 100. Então, eu sei que se eu tiver R$100, eu vou conseguir pagar essas contas e ainda vai sobrar um dinheiro. Então, nem sempre a gente precisa estar resolvendo a conta naquele momento. A gente pode resolver uma ideia parcial, numa ideia de eu posso fazer uma aproximação. Vai sobrar dinheiro? Beleza, não tem problema de sobrar dinheiro. Vai faltar dinheiro? Não. E como eu estimei, eu fiz um arredondamento, arredondei todo mundo para cima. Então, joga uma quantidade assim, se era 30 e alguma coisinha, eu já falo que é 40. Então, eu sei que com 40 eu consigo pagar a primeira conta. Tem uma outra quantidade que é 27. Então eu sei que com aquela quantidade, se eu arredondar para 30, eu consigo pagar. Aí tinha uma outra quantidade que era 17 alguma coisinha. Se eu arredondar para 20, eu sei que eu consigo pagar. Então, Jonathan. Oi. A Luísa acabou de falar que é da média aritmética, não do arredondamento. Tá. Média aritmética? Desculpa, tá. Então, deixa eu só terminar essa ideia do arredondamento e aí eu já falo de novo da média aritmética. Tá. Então, o arredondamento é essa ideia de que a gente pode fazer uma aproximação. Tá. Vamos, então, para falar de novo da média aritmética. Na média aritmética, é como se eu tivesse vários números que eu precisasse tirar uma quantidade comum a todos eles. Então, vamos supor aqui, se eu tivesse 3 números, o 5, o 6 e o 7, e fosse tirar uma média desses números, o que eu tinha que fazer? Alguém sabe me explicar como é que faz? Opa, alguém sabe? Somar todos e depois dividir pelo número por 3, no caso? Isso. Dividir por 3. Então, eu vou somar os 3 números. Então, 5 mais o 6 mais o 7.
5 mais o 6, isso vai dar 11. E 11 mais 7, isso dá 18. Então, eu tenho 18. Aí, agora, eu faço uma outra conta, que é 18, e divide Por 3. Divide por 3. E isso vai dar 6. 6. Então, se eu somar esses 3 números, a média aritmética desses 3 números vai ser 6. E uma das aplicações que a gente tem para isso é quando a gente vai calcular a média de vocês dos conceitos. Por exemplo, vocês tiraram MB, MB, MB. Se eu somar todos os MBs, vai ficar 3 MBs, e quando eu tiro 3 dividido por 3, fica só o MB. Então, claro, a gente ali está trabalhando com conceito, não é um número para fazer isso, né? Mas, se a gente trabalhasse com a média numérica, seria com essa mesma ideia. Então, se a gente tivesse 5 notas, eu ia somar 5 notas de vocês, ia dar uma quantidade final, e essa quantidade final eu dividiria por 5, que é a quantidade, e teria o resultado, que seria a média de vocês. Tá. Deu para entender ali a parte das médias? Sim. Pessoal, usem o chat com moderação, tá? Não fica usando o tempo todo. 3, isso. 3 porque tem 3 números, exatamente isso. A divisão vai ser ligada a essa quantidade de números que a gente tem. No exemplo que aparece no livro, são 6 pessoas, tá vendo aqui? Ó, tem o Alex, tem o Beto, tem o Carlos, tem o Dudu, o Edson e o Fábio. Então, como tem 6 pessoas, depois que eu somar todas essas quantidades, eu vou dividir por 6. E nesse caso, do exemplo que aparece lá no livro, na página 55, vai dar 70. Certo? A gente já falou dos pontos mais importantes ali entre a página 40 e a página 60. Alguém tem mais alguma dúvida de exercício? Alguma... Não. Não. Eu não. Tá, um por vez, pessoal, por favor. Tá, eu vou passar de um por um aqui e vou perguntando. Peraí, vamos lá. Eu vou ler todos os nomes aqui. Começa pela a Marina. Marina, tem alguma dúvida, Marina? Não. Tá tranquilo? Tá. Já conseguiu fazer os exercícios até a página 60? Sim. Tá, beleza. Ana Paula, como é que tá ali os exercícios? Foi tranquilo para ti também fazer até a página 60? Foi, não tem nenhuma dúvida. Perfeito. O Best Moments, que eu não sei quem é. Quem é o Best Moments? É eu, o Samuel. falar eu é muito bom, né, Samuel? Tá, beleza. Samuel, tem alguma dúvida ali da página 40 até 60? Por enquanto não, tá encaminhando. Tá, beleza então. E se tiver dúvida, vai assistindo os vídeos, tá, pessoal? Jim Costa, não sei quem é Jim Costa. A Sofia. Oi, Sofia. Teve alguma dúvida ali até 60? Eu esqueci de perguntar no e-mail. O 9, eu esqueci completamente o que é. 9? O que é 9? O exercício 9. Tá, peraí, deixa eu achar aqui o exercício 9. É na página 43. Tá, deixa eu abrir aqui pra gente dar uma olhada, peraí. Opa. Página 43. Deixa eu colocar aqui para vocês também. Página 43. Vamos ler todo mundo junto aqui, ó. Explique com suas palavras por que o zero é chamado elemento neutro na adição. Alguém sabe me explicar isso aí? Porque ele não faz nenhuma diferença quando é adicionado? Isso, muito bem, Gabi. Então, a ideia do elemento neutro é essa ideia de que quando ele é somado ou quando ele é subtraído de alguma expressão numérica, não acontece nada. Então, o fato de não acontecer nada é a ideia do neutro, tá? A palavra neutro significa isso, quer dizer, não aconteceu nada. Então, eu adicionei e não aconteceu nada. Sim, eu estou invisível porque eu desliguei a câmera para ficar mais fácil da gente conseguir enxergar. Beleza. Aí, Jim Costa. Mais alguma dúvida ali, Sofia? Não. Tá. Não, nada. Depois vem a Gabi. Gabi, alguma dúvida, Gabi? Não. Tudo tranquilo? Tá. Uhum. Agora eu não sei quem é o Emoji Games. Quem que é o Emoji Games? É o Giba. Gilberto. Tem alguma dúvida, Gilberto? Não. Tá tranquilo também? Conseguiu fazer as páginas até 60? Sim. Beleza, então. Deixa eu continuar aqui na lista. Peraí, calma.
Vamos ver quem tá mais aqui. Aí tem o Gabriel. Gabriel, como é que tá os exercícios aí? Opa, deixa eu girar aqui. Vocês falaram bastante no chat. Eu acho que o Gabriel só. Eu acho tá. que ele tá no computador e não consegue falar, só manda Beleza, chat. não tem problema. Gabriel, escreve ali no chat pra gente. Tá tudo ok? Você tá escutando a gente? Gabriel? Acho que Tá, aconteceu beleza, alguma tá. coisa com o Ah, não, ele já Gabriel. escreveu ali. Tem alguma dúvida, Gabriel? Beleza, então. Ele tá também sem dúvidas. Aí o João Teodoro, como é que tá, João? Tá fazendo os exercícios? Ah, ele respondeu também pelo chat. Vamos ver aqui. Tem uma dúvida no livrinho, mas não sei... Tá, a dúvida do livrinho a gente pode deixar para outro dia, porque a gente já está quase no horário ali, e só vamos terminar de olhar para todo mundo agora junto, e depois o livrinho a gente pode fazer no segundo momento, pode ser? Ok. Beleza, então. Tá, continuando ali, depois do João tem a Luciana Rapelli, que eu não sei quem é a Luciana? Eu, Ana. Oi, Ana. Tem alguma dúvida, Ana? Eu não entendi o algoritmo de decomposição, que tenha um ligando o outro ali. Ah, tá. O que seria o algoritmo da decomposição? Desliga o teu microfone ali um pouquinho. Tá, olha só, o algoritmo da decomposição vai ser a ideia da gente quebrar uma operação em operações em pedaços mais simples, no caso. Decomposição é quebrar menor. Então, vamos supor ali, ó, a gente tem o algoritmo da decomposição da soma lá no começo do... Não, isso, decomposição, que é lá na página 41. Vou colocar para vocês aqui na página 41. Página 41 aparece a primeira vez o algoritmo da decomposição. O que seria isso? A gente está quebrando, em vez de fazer a soma usual, que é fazer da direita para a esquerda, que a gente está acostumado, a gente vai quebrar em pedaços, em centena, em dezenas e em unidades. E vai fazer essa soma a partir desse ponto. Então, eu vou somar aqui, ó. Nesse caso aqui, ele não aparece muito essa soma com quantidades maiores. Eu vou somar direto aqui, ó, 90 com 80, vai dar 110. Foi 110. Vou somar o 4 com o 10, o 7 vai dar 11. E a partir dessa soma aqui de pedaços maiores, a gente vai fazer o resultado final. No fundo, o algoritmo da decomposição tem a mesma ideia do que o algoritmo usual, que é aquele que a gente usa o tempo todo. Só que, em vez da gente somar cada pedacinho de forma separada e já usar direto essa divisão que a gente está acostumado, a soma que a gente está acostumado, a gente vai fazer a soma em blocões maiores. Então, eu vou somar o 90 com o 80, e a partir desse 90 com 80 vai dar 170, e depois esse 170 que eu vou somar com o 800 ali e ter um resultado. Eu fiz um vídeo sobre isso explicando direitinho. Chegou a dar uma olhada nos vídeos? Oi? Eu ainda não. Tá, é legal então dar uma olhada nos vídeos, que lá eu tenho uma explicação bem bacana sobre isso. Tá, Eu ok? vi todos. Opa, alguém falou ali que eu não entendi, peraí. Ok, beleza. Tá, eu parei aonde? Já fui na Luciana. Agora, Maria Clara. Maria Clara, tem alguma dúvida ali até a página 40 até 60? Maria Clara? Eu acho que ela não ouviu. Tá, vamos passar para a próxima ali. Tem a Marta Paulina. Tem alguma dúvida? Quem que é a Marta? Opa, Oi. Não tenho. Como? De boa. Oi, não. Tá tudo certo ali? Tá. Sim. Beleza. A Maria Clara respondeu no chat. Isso, os vídeos estão no YouTube. Deixa eu colocar o link aqui para vocês. Espera aí. Os vídeos foi na partezinha da tarefa dessa semana que tu mandou avisando da nossa aula. Isso. Mas depois eu mando para vocês novamente ali. Eu peço para alguém mandar para vocês, tá? Porque agora eu não vou conseguir abrir, senão vai acabar ficando ruim o vídeo para vocês, tá bom? Tá mandando no grupo. Perfeito, tá. Deixa eu continuar aqui fazendo as perguntas. Espera aí. A gente parou. Natália, tá tudo ok contigo ali? Tá fazendo até a página 60? Natália? Tô Tá ok? fazendo. Teve alguma dúvida? Por enquanto não. Tá.
O Nicolas, tá tudo ok também, Nicolas? Tem alguma dúvida? Sim, não, nenhuma dúvida. Ah, nenhuma dúvida, perfeito. O Pedro, tá ok, Pedro? Oi, tá ok. Eu já, Tá. eu já fiz até a página 63. Legal. Eu Tá, continuo? Pode continuar fazendo, não tem problema. Assim, ó, uma coisa que, assim, ó, que é importante para vocês é não fazer tudo de uma vez só, tá? Tipo, e isso significa que vocês não vão fazer tudo lá no começo e nem tudo nos últimos dias. Vocês vão fazendo aos pouquinhos. Tem um vídeo, assiste um vídeo lá no YouTube, faz alguns exercícios. Aquela foi a tarefa de hoje. É para que Amanhã- dia a mesma tarefa? Eu já repeti lá no começo do vídeo. Essas páginas, então, ó, essas páginas, até a página 60, vocês têm que ter terminado até o dia 22. O caderninho, a gente vai passar um pouquinho mais para frente, porque ainda eu quero fazer mais um encontro com vocês para tirar as dúvidas da próxima parte. Então, a gente vai adiar um pouquinho mais a data do caderninho, tá? Então, vão fazendo os exercícios, vão fazendo aos poucos ali, até a página 60 tem que estar pronto até o dia 22, que é semana que vem, mas no caderninho a gente pode jogar um pouquinho mais para frente, para tirar mais dúvidas ali da parte de potência e das 5 operações junto, que a gente vai ver ainda no próximo vídeo, tá bom? Aliás, na próxima aula online. Jonathan, então a tarefa dessa semana é continuar fazendo os exercícios que tu mandou semana retrasada. Isso. Continuar fazendo. Quem já terminou até a 60 pode continuar fazendo aos poucos, tá? Isso é muito importante. Aos poucos. Não é para fazer correndo, tá? Porque às vezes o pessoal... Isso, nenhuma para entregar para amanhã, né? É isso mesmo. Na verdade, essa data já foi trocada, tá? A gente já avisou isso 2 vezes. Não é bom fazer rápido, porque aí as pessoas podem fazer errado e aí vão terminar e vão... E também tem uma outra coisa, tá? Tipo, a gente tem que pensar o seguinte... demora para a gente aprender qualquer coisa, é um processo lento, então não é um negócio que, mesmo isso que é um negócio que seja fácil, que tipo, soma, subtração e multiplicação vocês já viram nos outros anos, né? Mesmo isso sendo bem fácil para vocês, para algumas pessoas, e para a maioria, na verdade, tem um ou outro exercício que vai ter dificuldade, é legal que a gente faça aos poucos para prestar atenção ali no que está fazendo e ficar mais tranquilo também, não precisa fazer correndo. Então, essa ideia de que tem um monte de exercício para fazer, não é para semana que vem, não é para... Ô, Jonathan. Diga. Você pode repetir o que você falou antes, que começou a travar aqui, eu não consegui ouvir. Eu falei que os exercícios a gente não precisa entregar todos para semana que vem. Vocês precisam ter terminado até a página 60 para o dia 22, mas não precisa me enviar o caderninho. O caderninho a gente vai fazer mais para frente, porque eu ainda vou fazer um outro encontro para vocês das próximas páginas do livro. Todo mundo entendeu? Beleza. Sim. Tá. Vamos Sim, lá. A gente parei ali. Eu acho que todo mundo já falou. Eu não perguntei para alguém. Tem a secretaria lá embaixo. Secretaria Não 2 falou Central. pra mim. Quem é Sou para a mim? Sandra Meure. Oi, pode Na falar verdade, então. sou Vitória, mas tudo bem. Pode falar, Vitória, então. Tem alguma dúvida ali da página 40 até 60? Não, eu fiz até 56 por enquanto, mas eu não tenho nenhuma dúvida. Perfeito. Tá. Só faltou uma pessoa aqui ainda, que é o Secretaria 2 Central. Quem que é ali? Deixa eu ver. Opa. É a Lu, tá. Luísa, não é? Teve alguma dificuldade lá, Luísa? Opa. Não tive. Perfeito. Pessoal, vocês querem fazer mais alguma pergunta? Não. Não. Então, Não, deixa eu desligar o compartilhamento aqui. Não. Vou ligar minha câmera de novo aqui para você. Opa, para ver que eu tô bem. Tá. Ô, Jonathan. Eu de novo aqui, fala. Quando eu voltar às aulas de matemática, assim, da escola, vai ter o primeiro dia, vai ser de prova, que a gente não fez? Não, de jeito nenhum, por favor. A gente vai ver, a gente vai se cumprimentar. Obrigada. Difícil pra gente. Não. Melhor. Calma. Fiquem tranquilos aí, tá? Calma. Então, olha só. Os encaminhamentos finais. Terminem até a página 20, até a página 60 para o dia 22. Não precisa me enviar o caderninho ainda, tá? A gente vai fazer um próximo encontro semana que vem. Eu ainda vou pensar no dia, ainda vou ver que horário que fica melhor ali. E depois a gente, sim, vai mandar o caderno de atividades. Mas isso é só na outra semana ainda, tá? Mas aí depois eu peço para enviarem as datas para vocês. Tem mais alguma pergunta? Não. Tá, pessoal.
Então, faça os exercícios com calma, tá? Na dúvida, sempre manda e-mail para mim. Se alguém tem dificuldade de mandar e-mail, manda para um coleguinha que sabe mandar e-mail. E a pessoa, a Ana está com dificuldade de mandar e-mail, mas ela tem uma pergunta de tal exercício. Pode responder para a gente, professor? Beleza. Aí eu respondo para a pessoa transmite e fica isso, tá? Pode mandar para mim, se quiser. Perfeito. Assim, ó, no e-mail, às vezes eu demoro um pouquinho para responder, é que às vezes chega um e-mail demais e eu não consigo responder tudo no mesmo dia. Mas eu sempre respondo, tá? Ok. Então, fica tranquilo. Muito bem. Como? Pra mim, tu respondeu muito bem, bem na horinha certa. É que às vezes eu tô na frente do computador e eu consigo responder na hora. Às vezes demora um pouquinho mais, tá? Mas sempre respondo, tá? E uma outra coisa, como eu já falei para vocês, a tarefa vocês podem fazer a lápis. Não precisa ser a caneta para mim, tá bom? Beleza. Como assim? Eu tô fazendo. Não, é que assim, ó, teve orientação de sempre mandar as tarefas à caneta para os outros professores. Para mim, Jonathan, matemática, vocês podem fazer a lápis, tá? Porque fica mais fácil de vocês corrigirem depois, tanto no caderno de atividades, quanto no caderno de vocês, tá bom? Vocês têm mais alguma dúvida? Não. O Word Então, ó, também. coisas importantes para lembrar. Lavem as mãos, usem máscara sempre que forem sair e fiquem em casa. Não esqueçam de ficar em casa. Tá? A Luísa foi passear na ponte ontem. Ai. Tá, pessoal. Então é isso. Por hoje é só. A gente vai marcar um próximo. Fica em casa. É isso aí. Tchau, tchau. Tchau. Falou, galerinha. Falou, galera. Oi. Tá todo mundo Tudo. Maria Clara tava com Ô, galera.